Eu sou Mariana Oliveira Arantes, sou escritora, historiadora e professora. Eu sou uma mulher de pele branca, de 38 anos, cabelos castanhos com mechas loiras, encaracolados até a altura dos ombros. Eu tô vestindo uma blusa preta com um macacão vinho por cima e uso brincos grandes de madeira. Bem, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o Roteiro Cultural Acessível da Grande São Paulo. É um livro digital sobre minha autoria e financiado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, o PROAC, pelo edital de Pesquisas Culturais de 2021. Para começar a falar sobre esse livro e apresentar ele para vocês, eu queria me apresentar e falar um pouco da minha trajetória. Bem, eu sou formada em História, atuo há mais de 16 anos como professora de História, como escritora e tenho doutorado, pós-doutorado em História pela Unesp. Em 2021 eu também me tornei especialista em Educação Especial e Inclusiva. Minha aproximação a esse tema da educação especial, ao tema da acessibilidade e inclusão, ele se dá devido à minha própria condição. Eu sou uma pessoa com deficiência física há 27 anos, por conta de uma sequela de um câncer aos 10 anos de idade. Bem, durante a minha trajetória profissional, eu não havia tratado desses temas, tendo me dedicado mais às questões relacionadas à história, à cultura e às artes nas Américas. Porém, nos últimos anos, eu senti a necessidade de me posicionar como pessoa com deficiência física também na minha vida profissional. E daí surgiu a ideia do projeto Mundo em Conta, que é esse projeto financiado pelo PROAC. O Mundo em Conta é um projeto, então, que nasceu das minhas experiências inclusivas e artísticas. Eu tenho uma relação com o mundo das artes muito próxima, já estudei música, me aproximo muito do mundo da literatura, do teatro, e então eu decidi juntar essas minhas experiências artísticas com os meus conhecimentos acadêmicos, técnicos na área da história e dos estudos sobre cultura nas Américas. No ano de 2020, no contexto da pandemia e com a necessidade de isolamento social, nasceu esse projeto Mundo em Conta. Ele é um site, é um livro digital e também está presente nas redes sociais. É um projeto que tem por objetivo falar sobre acessibilidade, inclusão e falar sobre as minhas experiências nessas áreas. No site eu apresento minhas experiências no mundo das viagens, da gastronomia e a proposta é incentivar as pessoas com algum tipo de limitação, seja física, intelectual, auditiva, na visão, enfim, qualquer tipo de limitação, incentivar essas pessoas a ocuparem os espaços públicos, a saírem de suas casas, passearem, viajarem e ocuparem os equipamentos culturais das suas cidades. Esse é um dos objetivos do projeto. Com esse objetivo, então, eu publico no site mundoemconta.com dicas sobre as minhas experiências, acessibilidade, lugares e equipamentos culturais acessíveis, o que você pode encontrar em cada lugar pelos quais eu já passei ao longo da minha trajetória. A partir do site surgiu a ideia do livro, do e-book, um livro digital chamado Roteiro Cultural Acessível da Grande São Paulo. Eu comecei a desenvolver esse projeto com financiamento do PROAC no final de 2021 e ao longo desse ano de 2022 eu visitei 198 equipamentos culturais na região da Grande São Paulo, a fim de analisar o que esses equipamentos culturais oferecem, se eles atendem às demandas da população dessas cidades, da população da região. E no livro eu tento trazer para vocês possibilidades de uso desses equipamentos culturais. Então eu trago as 38 cidades que compõem a região da Grande São Paulo, excluindo a capital, porque em relação às cidades de São Paulo, a gente já tem bastante publicação na internet com essas informações. Então eu visitei essas 38 cidades e trago no livro, então, um roteiro, fazendo um mapeamento dos equipamentos culturais. Eu falo basicamente de museus, teatros, centros culturais, escolas de artes, de música, palcos, enfim, todos os equipamentos culturais administrados pelo setor governamental
ou seja, equipamentos culturais públicos que oferecem uma programação cultural variada, gratuita e que muitas vezes a população não conhece esses espaços. Então, o objetivo do livro é disponibilizar essas informações para um público maior. Nós procuramos fazer esse livro o mais acessível possível, então o livro oferece recursos de acessibilidade para pessoas cegas com baixa visão. Tivemos essa preocupação quando da publicação do livro. Ele está disponível gratuitamente pela internet, vocês vão ter acesso ao link aqui no final desse vídeo. E nesse roteiro, então, eu trago também o que esses equipamentos culturais, esses espaços de cultura como bibliotecas, museus, centros culturais, teatros, o que eles oferecem em relação a recursos de acessibilidade. Se eles são adequados para receber um público com diferentes necessidades, se ele recebe bem, como está a situação agora no ano de 2022, quando a gente fez essas visitas técnicas, como está a situação desses espaços. No projeto, eu também realizei conversas com as secretarias de cultura que são responsáveis por administrar, manter esses equipamentos culturais. Eu entrevistei secretários de cultura, conversei com usuários desses espaços e ao final do livro, na última parte do livro, eu trago alguns depoimentos de usuários desses equipamentos culturais falando sobre a sua experiência nas cidades onde eles moram e trazendo para a gente um pouco dessa realidade, das pessoas que têm algum tipo de limitação física, sensorial ou intelectual, ou pais de crianças com deficiência intelectual, enfim. Esses depoimentos também acho que contribuem para a gente entender um pouco desse cenário, da realidade da cultura na Grande São Paulo. Então eu convido vocês a ingressarem aí nesse universo por meio do livro. Aqui no livro vocês podem checar no sumário as cidades que participam, Então são as 38 cidades da Grande São Paulo, porém em algumas cidades a gente não teve um bom acolhimento do projeto, ou a gente realmente não tem equipamentos culturais para indicar, Então algumas dessas cidades acabaram ficando de fora. Toda essa experiência de pesquisa, de visitas a esses espaços, ela está aqui presente na apresentação do livro, num primeiro capítulo mais teórico sobre acessibilidade e inclusão. E então aqui eu deixo com vocês o nosso endereço do site mundoemconta.com. Convido vocês a entrarem nesse universo do site, conhecerem as nossas dicas sobre os espaços de cultura e conhecerem o nosso livro, divulgarem para a maior quantidade de pessoas possível, para que essas pessoas se sintam aí instigadas, inspiradas a ocupar esses espaços, A ideia aqui é que a gente ajude esse público a realmente saindo de suas casas e ocupando esses espaços públicos. Estamos aqui para levar todos os mundos em conta.